queridos irmãos internautas. Eu costumo sempre dizer nas minhas lives que longe é um lugar que não existe, e não existe. Nós estamos tão perto, tão próximos, podemos nos abraçar através da internet. Foi um presente que recebemos, que aprendemos a fazer com o nosso querido e amigo Covid, que não nos separou. Pelo contrário, nós nos separamos de corpo, mas coração e mente estamos unidos até hoje. Estamos nós aqui, unidos para, vamos vamos estudar juntos. Eu costumo que nas minhas palestras, que a palestra também é um estudo, porque é conhecimento. O destino está escrito. Bom, antes de começarmos, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, cabelo louro cacheado, dos olhos claros. Estou vestindo uma blusa azul escuro. Parece ser preta, mas não é. É azul escuro. Mas vamos iniciar, então, a nossa palestra do dia de hoje. O destino está escrito? Vamos ver se está. Eu estava conversando com a Graça, foi marcado para janeiro, depois fevereiro, e fomos. É porque o destino está escrito para hoje. Então, está sendo hoje, meus queridos irmãos. Mas antes, eu vou fazer uma leitura de um comentário, de um soneto, que é o Braulio Bessa sempre fazia, aliás, no programa da Fátima. Passe o próximo slide, por favor. Ele começa assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Eu achei esse poema tudo a ver com a nossa palestra de hoje. O destino está escrito. E olha que ele começa: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, e esse mundo pesado lhe ferir, é hora de recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. O próximo slide. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nem um lugar de chegar, é hora de recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Próximo. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo for real, for difícil suportar, é hora de recomeço. Recomece a sonhar. Vamos lá? É preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Próximo, recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. O próximo. Então, minha gente, a nossa palestra hoje é sobre
se o destino está escrito. E o nosso poema, sempre o poema que eu li agora, do nosso amigo Braulio Bessa, tem tudo a ver com o nosso destino, com o nosso recomeço. Depende de nós. Eu lembro muito de uma música, não sei, era uma abertura de um programa de infância que eu abria para minhas sobrinhas assistir, e ele dizia assim: depende de nós se o mundo está colorido, se o palhaço é engraçado, tudo depende de nós. Mas para que a gente recomece, à luz da doutrina espírita, a nossa reencarnação é um recomeço. Recomece, se você se equivocou com a lei divina, Deus que é Pai, amor, sabedoria divina, lhe dá sempre a oportunidade para recomeçar, para trabalhar a caridade, como ele diz, enxugue uma lágrima, console quem está chorando. E aí eu trago uma reflexão, está lá no Livro dos Espíritos, que diz: o espírito que chega pela gestação. Coloquei uma foto de uma mulher gestante, porque é um recomeço. Nós estamos em um recomeço e um novo corpo. Vamos começar. Vamos da onde paramos. Ou então, da onde, o que é que a gente tem para começar, para a gente crescer. Porque o destino está escrito. Quem escreveu, está lá no alto para nós. E o que é que eu vou fazendo? Vou recomeçando. Caio aqui, levanto, recomeço. Então, diz o seguinte: o espírito que chega pela gestação traz compromissos. Não viemos só por aqui para passear, não. Aprender qual é o nosso compromisso. Aprender a amar-se, aprender a amar ao próximo e aprender a amar a Deus. A si, ao próximo e ao Pai Celestial. Porque é Ele que escreve nosso destino. E a gente vai desembrulhando esse novelo. Porque a gente às vezes diz: eu não entendo o que Deus quer comigo. Não diga isso, que você não entende o que Deus quer comigo. Deus quer tudo de bom, tudo de amor. É que às vezes nós fazemos da nossa vida aquele duvedo. Pare, recomece devagar. Pegue o novelo de linha do seu destino e vai dissipando, vai desembrulhando até você descobrir. Porque ele aqui diz no Livro dos Espíritos, o espírito que chega, que recomeça, traz responsabilidades. A gente vem com os nossos compromissos e também temos a nossa responsabilidade pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelos sentimentos e pelas palavras, pelo que se fala, pelo que se faz, pelo que se pensa, pelo que se sente e pelo que eu falo. É a minha responsabilidade. Então, eu sou responsável por isso. Por isso que eu tenho que, quando começar devagar. Estou aqui, já estou aprendendo, eu já conheço a doutrina espírita, então eu vou dar uma parada que é um mundo novo, é uma lição nova que eu vou aprender. Porque nós temos no nosso arcabouço, aqui na nossa consciência, no nosso arcabouço, conceitos equivocados de religiões que participamos em outras eras, em outras épocas. Por isso que Deus lhe dá o recomeço, até a oportunidade de recomeçar pensando, raciocinando, até que a gente descubra o nosso caminho real. Qual o nosso compromisso? Nos amar. Se eu me amo, eu quero de bom para mim. Se eu me amo, eu quero de bom para mim, eu quero de bom para o meu próximo, que isso é parte do amor. Se eu me amo, eu amo o meu próximo, claro que eu tenho amor a Deus, porque todos nós somos irmãos perante a lei divina. E eu tenho que ter cuidado, uma vigilância com esse compromisso, com essa responsabilidade que eu tenho, de agir, de pensar, de sentir e de falar, porque através do amor eu vou praticar essas ações com responsabilidade. O próximo. Vamos ver nosso próximo entendimento. Cada espírito traz, ao nascer, a herança de si mesmo, o patrimônio de realizações e as dívidas que nós acumulamos. É isso que nós temos. É por isso que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de resgatar, de realizar
melhorar esse patrimônio que eu tenho, melhorar esse nosso psiquismo, conhecer mais de perto, conhecer com responsabilidade, com raciocínio, com fé, com perseverança, a lei divina. E onde é que ela está? Na nossa consciência. Se nós estamos naquele que eu não devia fazer isso, eu fiz, mas eu não devia, é porque o erro, o equívoco, eu não gosto de chamar erro, eu gosto de chamar equívoco, foi tão grande, que chocou na minha consciência, e a lei divina está chamando. Porque a lei divina que está na nossa consciência é a lei do amor, é a lei de Deus, é a lei de amor. E para que a gente não repita esse erro, aí a gente fica, oh meu Deus, eu tô com sentimento de culpa, eu não deveria fazer isso. Então, pare, veja onde foi, e não deveria fazer isso. E não vamos fazer mais. Porque nós, ao nascer, trazemos a herança nossa, que é o nosso patrimônio de realizar o bem, e as dívidas que nós acumulamos. E essa dívida que nós acumulamos é um dos nossos compromissos que a gente traz pelas ações. Onde é que a gente adquire essa dívida? Com o mau uso do nosso livre-arbítrio. O que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, tudo isso eu vou acumulando, eu vou ferindo, porque vai contrário à lei divina. O que é a lei divina? É a lei do amor. E o que é o amor? É tudo conforme o bem, é tudo conforme a lei divina. O contrário disso é o mal. E, às vezes, depende de nós essa mudança. Depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Por isso que eu gosto daquela música, só no início, que ele diz, depende de nós. Se o palhaço é todo engraçado, se amanhã o sol não vem, se a gente não vê o sol, se a gente não acha ele bonito, tudo vai depender de nós. Porque se o palhaço é engraçado, vai depender do meu humor. Se eu estou bem-humorada, eu vou rir, vou dizer, ele é bom. Mas se eu não for, se for um palhaço chato, então depende de nós. Reencontrar pessoas, circunstâncias, simpatias, aversões, vantagens, dificuldades, facilidades, com as quais se acha afinizado ou comprometido conosco, no nosso destino que está escrito. É um livrão. Às vezes eu digo assim, eu estou rasgando, eu acho que, meu Deus, será que eu estou borrando muito meu livro? Vou parar para pensar. Deixa eu pegar aqui no Evangelho o que é o homem de bem. Eu pego vez por outra. O que é o homem de bem? É aquele que pratica a lei do amor, de justiça e caridade. Já sou justo, já faço caridade, já pratico a lei do amor. Eu tenho que fazer essa autoanálise para que eu possa crescer. E essa oportunidade de recomeçar, que é através da reencarnação, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar esse momento que eu estou aqui, que foi para isso que eu vi, foi para isso que Deus nos deu essa confiança. O próximo. Certo. E aí, depois dessa fundamentação, eu peguei algumas questões do Livro dos Espíritos e comecei com a questão 114, onde Kardec indaga os espíritos assim: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmo que se melhoram? Será que eu sou boa ou má pela minha própria natureza? Será que nós somos, né? Ou eu mesmo vou me melhorar? Aí os espíritos responderam a Kardec: são os próprios espíritos que se melhoram. Depende de nós, somos nós mesmos. Não ligue para o que vão falar do seu sonho. O sonho é seu. Recomece, não deu certo, recomece a sonhar. Acerte o seu sonho. Não espere que o outro vai acreditar no seu sonho, porque não é dele, é seu. Eu acho muito bonito esse soneto, esse poema, não sei o que é. E essa resposta tem tudo a ver. Espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, eu que tenho que melhorar. Eu que tenho que ter o amadurecimento, o conhecimento. Poxa, eu errei. Quem é que não deixa eu enxergar? Eu errei. É o egoísmo, como tem lá no Evangelho. O egoísmo é a chaga da humanidade. Ainda somos, sim, egoístas. Tem gente que diz assim, eu perdoo. Eu perdoo. Tem momentos que você precisa, sim, perdoar. Tem momentos que você diz assim, meu Deus, se eu não fosse espírita,
mas porque o perdão não é fácil. Eu vejo muito espírita, desculpe quem está me ouvindo, dizer que é fácil. Eu já senti na pele há pouco tempo, a Graça sabe até o motivo, foi difícil? Foi, mas eu tive que perdoar, porque pensando em quê? Na lei divina. É duro, não é fácil, porque envolve muita coisa de família, de desencarne, e muita coisa assim. Então, quando ele pergunta se nós somos bons ou maus por natureza, e eles respondem, são os próprios espíritos que se melhoram e melhorando se passam de uma ordem inferior. Lógico que eu vou aprendendo na escola, eu tiro 10 em português, 10 em matemática, 10 em história e geografia, eu vou para o outro ano. Eu vou fazer tudo diferente, a mesma matemática, mas com um ângulo diferente, de uma forma mais aprofundada. Vou fazendo umas provas mais árduas. E assim é na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aqui no momento da nossa reencarnação. Vamos passar a próxima lição? E aí, como a resposta 114, ele diz que melhorando-se, nós vamos passando de uma ordem para outra, eu trouxe aqui, lá no livro dos Espíritos, desde a questão 100 até a questão 113, Kardec dividiu os espíritos em 3 ordens. A terceira ordem, espíritos imperfeitos, a segunda ordem, espíritos bons, e a primeira ordem, espíritos puros, que só tem uma classe. A segunda ordem tem 4 classes, e a outra terceira ordem, espíritos imperfeitos, são 5 classes. E aí a gente abre lá o livro dos espíritos e analisa, faz uma autoanálise. Em que classe eu estou? Em que ordem eu estou? Bom, ainda sou egoísta, ainda pouco perdoo. Eu escolho quem eu perdoo, eu escolho o que eu quero, eu escolho. E Deus não faz isso. Então, eu ainda tenho egoísmo, tenho vingança, tenho ódio, então eu ainda sou espírito imperfeito. O que eu preciso fazer? Amar e melhorar. Melhorar e amar cada vez mais. Porque a proporção que eu vou melhorando, eu vou saindo de uma classe para outra. Eu vou saindo de uma ordem para outra. Eu saio de uma ordem de espírito inferior, eu começo a ser bom, espírito bom. Espírito bom que já tenho consciência da minha, dos meus compromissos, já tenho consciência da minha responsabilidade, eu vou trabalhando isso em mim, porque a minha meta é crescer, é melhorar, é chegar ao espírito da primeira ordem. E nosso destino está escrito? Claro. Onde? A gente chegar na nossa primeira ordem. E a gente é muito materialista, a gente é mais materialista do que espiritualista, a gente é muito matéria do que espírito, e a gente vê qual será meu destino aqui? Será? É de melhorar, é de evoluir, é de amar. Não importa quantas vezes você vai recomeçar. Ame até crescer e melhorar. A próxima lição. Eu vou chamar de lição. Tá. É porque eu já cheguei no livro dos Espíritos, eu estou trazendo algumas questões. E continuando, lá na questão 815, Kardec pergunta, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E aí eu me lembro, que é Deus? Causa primeira de todas as coisas. Deus é o quê? Deus é amor. Então, fui criada assim, será que Deus pegou, vou criar um pedaço de uma gota de gente aqui, um tantão bom, outro tantão mal, e fazendo essa diferença, porque a diferença de classe que a gente olha lá no livro dos Espíritos é pela ordem do nosso conhecimento, do nosso amadurecimento. Se eu ainda não tenho conhecimento da lei divina, não tenho a minha fé raciocinada, ela é fragilizada, então eu sou um pouco matéria. E quando eu sou matéria, eu olho tudo aqui nesse mundo material. E aí eu paro, aí sim. E aí a resposta vem da questão 115. Deus criou todos simples e ignorantes. Isto é, sem saber ainda a noção
do que é o bem, do que é o mal, a noção de Deus e da lei divina. Mas, por intuição, o homem da caverna, ele age de acordo com seu desenvolvimento intelectual e moral. Nós já crescemos, melhoramos o nosso psiquismo, evoluímos. Como é que a gente age ainda? De acordo com o nosso desenvolvimento intelecto moral. Aí ele continua, os espíritos continuaram na resposta. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Olha só, a perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Olha só, pelo conhecimento da verdade e para eu me aproximá-los de si, para nosso encontro. Quem eu sou? Espírito. Quem eu sou? Espírito eterno. Qual a minha missão? Com o fim de esclarecer e chegar ao progresso, chegar à perfeição, espírito puro. Qual a minha meta? Chegar à perfeição. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Como diz o Evangelho, a felicidade não vem deste mundo. Ainda não, porque a gente briga ainda, a gente joga um contra o outro e ficamos, às vezes, embaraçados, com peso de consciência. Isso não é felicidade. O que é felicidade? É amar, é o amor a si, ao próximo e a Deus. E aí diz assim, os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outro só a suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanece afastado da perfeição. Se eu reclamo tanto, então eu estou estagnando. Não estou melhorando nada. Mas se eu aceito com submissão, com resignação, eu estou atenta ao que está acontecendo e na minha resignação, Deus está comigo, eu não estou sozinha, então eu vou seguir, porque nós nunca estamos sozinhos. Temos o nosso anjo de guarda, temos o nosso guia protetor e a equipe espiritual que participou do nosso reencarne continua aqui com a gente, nos intuindo, conversando com a gente nos momentos de sono, chamando a atenção da gente. Aí, às vezes, a gente diz, eu quero ir aqui naquela festa, e depois a gente se arruma e diz, não estou com vontade de ir. Não vou. E aí, algum chamamento naquele momento chamou na sua consciência e você sentiu isso e desistiu. Por quê? Não se sabe. Algum momento. Então, outros só suportam me murmurando. Então, todas as nossas provações, os nossos momentos de aflição, como tem lá no Evangelho, causa das nossas aflições, somos nós mesmos culpados. Então, não posso murmurar pelo aquilo que eu estou passando. O que eu tenho que fazer com essas aflições? Analisar algo que eu fiz aqui nessa encarnação. Então, deixa eu consertar. Não, estou fazendo tudo certinho, mas eu continuo aflita. Então, está na minha vida passada, anterior. Então, eu tenho que fazer minha reflexão e ver. Não, o culpado, Deus escreveu tudo errado. Não, ele escreveu tudo certo, porque ele é certo. Ele escreveu tudo certo, porque ele é amor. O nosso destino está escrito por ele, certo? E nós vamos caminhando, e vamos desenvolvendo, nos esforçando para nos educarmos com a lei divina, nos esforçando para melhorar o nosso intelecto, a nossa moral, melhorar intelecto e moralmente, para que eu possa crescer sempre e sentir o que é verdadeiro, meu destino e a minha missão. A próxima aula, próxima instrução. E a questão 117 diz o seguinte: depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Depende da gente? Certamente. Por quê? Porque eu tenho o nosso livre-arbítrio. Olha que sempre depende de nós. Para melhorar, certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus, conforme seu desejo de crescer. Às vezes, você
faz a faculdade de uma determinada área, ou medicina, ou engenharia, e diz assim na engenharia: eu vou ser um calculista. O que você vai fazer para você ser um bom calculista? Você vai se aprimorar para crescer, para aprender, para fazer o melhor e ser sempre procurado. E aí, depende dos espíritos apressarem o nosso progresso? Depende deles, certamente eles alcançam mais ou menos rápido. Mas como é que ele vai alcançar? Conforme o seu desejo, desejo de vencer, desejo de crescer, desejo de servir a Jesus. Quando a gente diz assim: eis, Senhor, eis aqui a sua serva, faça de nós a sua vontade. Quero divulgar o Evangelho, porque nós somos chamados como espírita para divulgar o Evangelho, para divulgar a boa nova. Eu costumo dizer que Jesus escolheu 12, 70, 500, e quando jogou o Consolador, que veio para toda a humanidade, ele nos convidou. E no momento que eu escolho, eu sou espírita, vou estudar o Espiritismo, vou estudar o Evangelho, que me ensina a conduta moral, para que eu possa melhorar e ser um espírito bom, ser um espírito puro, então eu estou crescendo, eu estou melhorando, estou recomeçando, e Deus sabe de onde, e Deus sabe como. Então, tudo que eu passar, eu já tenho a condição de conhecer que essas aflições são minhas de outras vidas, mas eu posso analisar, ainda faço o que outra vida faz, que eu fiz na outra vida? Vamos ver, eu melhorei. Então, eu ainda jogo alguém contra o outro? Não. Se eu fiz isso, ficou no passado. Então, eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o seu desejo e submissão à vontade de Deus. Na próxima lição, próximo esclarecimento. E a questão 120, eu trouxe muita coisa relacionada com o nosso tema, o destino está escrito, algumas coisas dentro do livro dos Espíritos, que a gente não, que é o nosso livro base, que é o nosso livro que nos esclarece, a gente não pode fugir dele. O livro dos Espíritos e todo o Pentateuco que Kardec codificou para nós. Então, tem essa seguinte pergunta, a questão 120 é assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Olha só, será que para eu ser uma pessoa boa, ser um homem de bem, praticar justiça de amor e caridade, eu tenho que primeiro começar a ser má, praticar, passar pela feira do mal? Aí, os espíritos explicam de uma forma tão bela que eles dizem assim: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. O que ignorância é essa? A ignorância do saber e do conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu ainda não conheço o Espiritismo, mas eu tenho a lei divina dentro de mim. Todos nós. Deus não só botou a lei divina na consciência de quem vai ser espírita. Todos nós. Mas há um momento, mesmo em qualquer religião que a gente frequente, há um momento que essa consciência vai nos chamar a atenção pelos comportamentos que a gente está tendo, para que a gente não erre mais, para que o recomeço seja suave e não um recomeço cheio de aflição. E os espíritos perguntam: para que eu seja bem, puro, perfeito, seja espírito de primeira ordem, eu tenho que primeiro começar lá pelo mal? E ele diz: não pelo mal, mas pela ignorância. Desde quando eu nasci, simples, puro e ignorante. Mas eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, através de várias reencarnações, eu vou melhorando, amadurecendo, desenvolvendo o meu psiquismo, o meu intelecto, e vou entendendo a lei divina. O próximo. E a questão 121 diz assim, Kardec indaga assim: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Aí a gente diz assim: então por quê? Eu estou aqui, todo dia eu estou, dia de quinta eu estou
lá no Centro Espírita na palestra, depois eu dou passe, dia de terça estou estudando, sábado também, domingo eu vou lá olhar meus irmãos de rua, levar uma roupa, um sapato, um lanche, uma comida, e aí, e o outro não está, ele até é pior, ele é a pior coisa. E aí, os espíritos perguntam, não tem eles o livre-arbítrio? Nós não temos o nosso livre-arbítrio? Por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outro do mal? Nós somos criados simples e ignorantes. Em qual momento, no nosso momento de amadurecimento, nós temos a nossa escolha? E aí eu vejo o caminho do mal. Qual é o caminho do mal? É o que é o contrário à lei divina, porque o que é o bem? Bem é conforme a lei divina, bem é conforme a lei de Deus. E o contrário disso é o mal. E aí, se eu estou fazendo tudo o contrário à lei divina, à lei de Deus, eu estou no caminho errado. Então, Deus não criou espíritos maus, jamais. Criou simples e ignorantes. Isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal, pelas nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio. Os que são maus, assim se tornaram pela sua vontade. E os que conduz o bem, ele soube escolher, vamos dizer assim, ele escolheu de uma forma mais amadurecida o seu caminho, o seu destino, que está escrito lá na sua consciência, para que a gente não erre nunca, para a gente acabar com essas várias reencarnações, esses vários erros, até entender, amadurecer. Eu saio daqui da ordem de espírito imperfeito, chego na ordem de espírito bom, e já entendo a lei divina. E aí eu vou botar em ação. Todo tempo eu vou crescendo até chegar em espírito puro. O próximo. Aí, pela reencarnação, temos a oportunidade de aprimoramento, serviço e resgate, de evolução intelecto-moral. Eu vou me aprimorando em cada reencarnação. Essa que é a nossa meta. O trabalho de autoconhecimento nosso é um trabalho para a gente trabalha o nosso autoconhecimento, e na hora que eu vou melhorando minha autoiluminação, eu vou me aprimorando. Então, tem nessa reencarnação essa oportunidade de me aprimorar, trabalhar, servir, trabalhar para o meu próximo, ajudando ele, não com aquela intenção que às vezes a pessoa vai lá na praça, levar o evangelho para a pessoa que está lá, está com fome, levar a sopa, mas assim, eu vou para ver se eu melhoro, vou dar a sopa ali para meus irmãos para ver que melhora. Não faça assim. Para ver se você melhora, você então já começou a não melhorar. Eu vou levar sopa porque eu já amo, meu irmão está precisando, eu não sei se ele tem um lar, eu não sei porque que ele está na rua, eu vou lá conversar para ver se eu faço uma promoção social com ele, volto ele para o lar, para a família. Aí esse é meu serviço de amor. E aí eu vou resgatando. Porque se hoje eu estou ali na praça, dando a sopa, copo de sopa, copo de leite, um jantar, alguma coisa para o meu irmão, e em algum lugar no passado eu peguei isso para alguém, e agora eu estou resgatando. E é que eu estou fazendo? Estou desenvolvendo o meu intelecto, estou deixando por cima, estou desenvolvendo o meu intelecto e moral, porque eu estou amando, estou trabalhando assim. Então, na nossa conversa, acho que já estamos chegando ao final do nosso querido encontro, então, o que é que a gente faz as nossas reflexões? Pela reencarnação, nós temos a oportunidade do nosso trabalho, de trabalhar, melhorar, resgatar os nossos equívocos que nós cometemos. Eu costumo dizer para os nossos irmãos, em reunião mediúnica, porque eu sou divulgadora, que nós não erramos, que às vezes eles chegam, eu errei, estou arrependida. Eu disse, não, meu amigo, você não errou. Todos nós nos equivocamos, ainda não entendemos o poder, a potência da lei divina, a potência do nosso destino. O nosso destino está escrito na nossa consciência, pela lei divina, pela mão do amor que é Deus. Muita paz. E muito obrigada.